Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Rainha Cast. E hoje estamos num cenário diferente do nosso habitual, a convite da nossa entrevistada. E hoje, essa mulher maravilhosa recebeu a gente. Ela nunca teve medo de começar pequeno, mas sempre pressionou grande. Ela saiu de casa aos 16 anos, abriu seu primeiro espaço na cave de um shopping e hoje é campeã internacional, mentora, jurada e empresária. Seja muito bem-vinda, Marisa Araújo! Obrigada! Muito obrigada pelo convite. E nós que agradecemos por estar aqui no seu trabalho, né, na sua empresa. Nós estamos muito felizes por estar num cenário diferente, por ser recebida muito bem aqui por você. Muito obrigada. Fico feliz. Estamos muito felizes, Marisa, por você também ter aceitado o convite e fazer esse episódio mais especial. Mas eu tenho certeza que muita gente conhece a Marisa Araújo, profissional, te segue nas redes sociais, mas a gente quer conhecer quem é a Marisa Araújo fora das telas. Olha, fora das telas, sou eu, ou seja, eu sou aquilo que mostro ser, acho que não tenho muitos filtros, até se calhar às vezes deveria ter mais filtros do que aquilo que tenho, mas sou eu própria. Olha, eu gosto muito de viajar, se eu pudesse viajava todas as semanas, gosto muito de assistir filmes, ouvir música, mas viajar é o que eu mais gosto. Viajar a gente ama. Sem dúvida. Marisa, então assim, eu sei que você nasceu na Suíça e você veio para Portugal. Me conta um pouquinho como que foi. Você chegou aqui em Portugal com quantos anos e o porquê vocês saíram da Suíça? Olha, eu cheguei a Portugal bem pequenina, na verdade eu não me lembro de nada praticamente da Suíça. Eu vim com 3 anos, os meus pais já estavam lá, eu já tinha o meu irmão, que já na altura tinha 6 anos, quando eu nasci, então eles já estavam lá a trabalhar há alguns anos, 10 anos por aí. Seus pais são portugueses? São portugueses, sim, emigraram para a Suíça, como muita gente faz, não é? Para ter uma melhor qualidade de vida. E foi nessa altura, pronto, entretanto tiveram um irmão depois veio para Portugal eu nasci e fiquei lá com os meus pais e o meu irmão estava cá. E depois quando eu tinha 3 anos, se não estou em erro, os meus pais decidiram voltar cá e pronto, começar a vida de novo. E desde então eu vivia com os meus pais numa aldeia bem pequenina, lá em Vira do Minho. Fica próximo daqui, só para a gente entender que a gente não conhece tanto. De Braga, assim. Uns 50 quilómetros. É isso. É mais interior. É mais interior, sim, não se passa nada. Nesse tempo, o que você falaria, vivendo essa história toda, desse processo seu, o que você falaria para a Marisa de hoje? Olha, a minha versão de criança hoje estaria certamente muito orgulhosa da minha versão de hoje. Sem dúvida, eu acho que ela nunca acreditaria naquilo tudo que eu consegui, fruto só do meu trabalho, do meu esforço, passo a passo, por isso, sem dúvida, ela estaria muito orgulhosa, diria que estaria muito orgulhosa, sem dúvida. E a gente sabe também que você criou a sua independência com 16 anos, foi morar sozinha. O que motivou você a ter morado sozinha? Por que você decidiu criar maturidade tão nova? Olha, a minha mãe costuma dizer que eu nunca fui pássaro de gaiola, porque eu, bem pequena, com 14 anos, eu comecei a trabalhar nas minhas férias. Eu trabalhava em restauração, hotelaria. Sempre que eu tinha férias, eu só queria ir trabalhar para voar, na verdade. E o que é que me motivou a viver sozinha com 16 anos? Foi mesmo isso. Eu queria a minha independência. Eu, desde muito cedo, eu queria ter a minha independência. E arranjei uma forma de a ter, que foi, na altura, eu queria vir para Braga, não sabia como, então disseram aos meus pais que vinha estudar Direito. E era uma forma que eu sabia que eles nunca me iam cortar ali cortar ali os meus sonhos, e foi nessa altura que eu decidi vir para Braga, sozinha, vim estudar e desde então estou cá, porque lá está, eu sempre quis ser dependente. Aí você chegou com 16 anos aqui. Isso. Mas você foi morar com alguém? Olha, na altura, os primeiros meses, eu vivi com uma senhora que a minha mãe conhecia e alugava o quarto dentro da casa dela. E depois aluguei o meu apartamento e pronto, foi desde aí construindo. Aí foi morar sozinha depois? Aí foi morar sozinha. Isso já tinha quantos anos? 16, 17. Foi bem rápido. Foi bem rápido. E depois também vivi com uma amiga minha que estudava comigo, alugámos uma casa e vivíamos as duas. Durante algum tempo também vivi com ela. Nisso você estava estudando Direito?
Oficial de Justiça, sim. Legal. E nesse tempo, quando entra a estética? Entrou logo ali naquele início ou não? Não, a estética já tinha entrado antes, na verdade. Ou seja, o meu 7º, 8º e 9º ano, eu fiz um curso de CEF, não sei se sabem. Como se fosse um curso profissional, sim, um curso técnico. E foi na área de estética, ou seja, eu fiz esses 3 anos na área de estética. E eu aí descobri que... Deixa só pra gente entender. Sim. Aqui em Portugal, quando você entra ali no 9º ano, você pode escolher como se fosse para onde você quer Sim, seguir. dá para seguir o ensino curricular, o normal, ou então um curso profissional. Você vê, é diferente. Sim. É diferente do Brasil, porque Sim. lá no Brasil a gente tem que terminar mesmo o 12º ali. E eu acho que faz mais sentido seguir um curso profissional, porque às vezes é ali que descobrimos, que temos contacto com a área, com o mundo profissional, que descobrimos, se calhar, algum talento que tenhamos, ou gosto, ou que nos Para imaginamos depois a fazer. também seguir uma faculdade mais séria, Sem né? dúvida, Tudo. sim. E o que você descreve para essa Marisa de... 3 palavras que você descreve essa Marisa de 16 anos e 3 palavras que você descreve essa Marisa de hoje. Porque assim, a Marisa de 16 anos é tão corajosa quanto a de hoje, né? Vamos falar a verdade aí. Não era tão corajosa, não. Não. Era mais imatura, completamente, que só queria descobrir o mundo, o que o mundo tinha para ela. Aventureira, sim, hoje a Marisa é mais ponderada, mais pés na terra, ou seja, quando toma uma decisão é pensada, antes só ia. Só ia viver, não. Só Vamos ver o que vai dar. Sem dúvida. Mas eu acredito que foi por conta dessa tua decisão que você colhe frutos disso hoje. Sem dúvida. Né? Eu acho que cada passo que a gente dá na vida tem um porquê, tem um propósito, né? Completamente. E acho que foi toda a minha parte da adolescência que me fez quem sou hoje. Exatamente. O bom e o mau. Nesse tempo, você teve medo, por exemplo, quando você saiu lá dos seus pais para vir para cá? Ou essa sua vontade de ser independente falava mais alto? É assim, eu acho que medo todos temos, não é? Eu acho que é impossível não ter medo. Nós temos é que perceber aqui na balança aquilo que mais pesa, se é o medo ou então ir mesmo atrás dos sonhos. E então eu tive medo, sim, mas a minha vontade de voar, de ser independente, falou mais alto, completamente, sim. E qual foi o maior desafio que você acredita que você passou nessa fase? Nessa fase, viver sozinha foi um desafio, eu não sabia cozinhar. Então, Então eu alimentava-me de pizzas, hambúrgueres. Durante algum tempo a minha mãe ligava-me, já jantaste? Mãe, já cozinhei, já. E nada, porque eu não sabia fazer nada, tinha 16 anos. Mas eu acho que foi o meu maior desafio, foi aprender essas tarefas de estar sozinha, não é? Não ter a mãe para cozinhar, para lavar a roupa, para passar a ferro. Quando você se formou em oficial de justiça, você chegou a exercer algo ou você viu que já não era teu caminho ali? Como que foi isso? Olha, eu vi que a oficial de justiça não era o meu caminho desde o início. Nunca foi. O que é que acontece? Era aquilo que eu vos falei há pouco. Eu queria um motivo para sair da casa dos meus pais. Então esse foi o motivo. E esse foi o motivo. Então, eu falei com os meus pais, olha, vou para Braga, quero ir para Braga porque eu quero seguir a parte de Direito e então só em Braga é que há. E pronto, eu sabia que os meus pais nunca me iam dizer que não. Ele custou muito a eles me deixarem. Eu era uma criança, hoje, hoje alguém com 16 anos é uma criança, não é? E mais hoje ainda. Mas foi a forma que eu encontrei de vir para Braga e saber que meus pais que não me iam dizer que não. Sim. E então eu não gostava de Direito, de todo. Não era aquilo que eu queria para mim, mas foi a forma que eu encontrei de sair. Mas você chegou a concluir Eu concluí o curso, eu fui estagiar para advogados, solicitadores, e então aí é que tive certeza que não, não era para você. Não, realmente não era mesmo. Entretanto, após o curso, eu comecei a trabalhar em lojas de cosmética. Não sei se conheciam a Carlos Santos, que era uma loja bastante conhecida, que entretanto já não existe. Trabalhei vários anos lá. Noutra loja também. E foi o contacto com profissionais, eu conviver diariamente com profissionais que eu atendia. Eu era mais a parte de cabelo, produtos de cabelo, estética em geral. E foi esse contacto com profissionais que eu percebi, não, eu quero... Ou seja, eu já senti que gostei quando concluí o 7º, 8º, 9º naquele curso, mas quando eu fui trabalhar, que ainda trabalhei há alguns anos, cerca de 10 anos, nesta lojas trabalhei em 2, de cosmética, que eu percebi, não, eu quero seguir isto, isto é o meu caminho. E foi então que tirei o meu curso de manicure.
Eu comecei como Muita gente começa manicure. com manicure, né? Ainda tive alguns anos como manicure Você trabalhou mesmo. e eu trabalhei. Eu comecei na minha casa, na salinha da minha casa. Depois trabalhei num salão de cabeleireiro que era a tia do meu namorado, que ela tinha um salão e eu fiquei lá num cantinho e depois abri a minha primeira loja. Mas aí quando você abriu a tua primeira loja, ainda era manicure? Era manicure, mas já tinha outras formações nessa altura. Já comecei a tirar lifting de pestanas. Isso foi que ano? 2018, não, 2018. Eu tinha 24 anos. Você tá com quanto? 33. Vou fazer agora 33. Então tem ali É, mais ou menos isso. sim. Nossa, faz tempo que tá na área, então, né? Sim, comecei como manicure e depois fui tirando outras. Já trabalhei em várias áreas dentro da estética e ao longo do meu caminho eu fui percebendo aquilo que fazia sentido para mim e que não fazia. E como que você sentiu? Hoje, querendo ou não, você é conhecida pelo lifting de pestanas, né? E como é que você sentiu que era isso, que era pra você fazer, largar o serviço de manicure e realmente focar? Olha, manicure eu ia largar de qualquer forma, se não fosse pelo lifting seria por outro motivo, porque manicure é um trabalho muito ingrato, tu não consegues constantemente corresponder às clientes, como elas gostam de algo que sai fora daquilo que tu te identificas e tu não te sentes bem a fazer aquilo. Nail art e isso, nunca me identifiquei, e acho que foi isso que começou eu chegava ao dia dos namorados, eu não dormia de noite a pensar que, à altura dos namorados, pensar que me iam pedir corações e isso, e então começou-me a saturar essa parte. Depois tirei o curso de lifting, e eu acho que senti que o lifting era a minha paixão, logo desde o início, na altura de todo que eu fazia um bom trabalho, coitadas das minhas clientes. Se vocês sabem, hoje em dia existe muito mais conhecimento. Ainda no outro dia estava a falar com a minha aluna que hoje em dia o conhecimento que elas vão tirar uma formação pode não ser a melhor formação, mas já tem algumas bases. Sim. Há muita informação. Quando eu comecei não havia informação nenhuma, inclusive eu usava o kit da Inconsigne, que foi o que me deu a formadora, nem ela sabia que não se podia usar se calhar. Exato. E pronto, eu acho que me apaixonei pela área do lifting desde o início. Eu queria sempre aprender mais. Eu neste momento já fiz, sei lá, umas 15 formações de lifting. Viu? Eu não sou a única doida. A Lana que é doida das formações. Eu faço, mas a Lana... Eu também Não, e sou agora a assim. Marisa, né? Eu quero fazer, não é só de lifting, eu quero fazer formações de tudo. Exato. Mas isso é bom, é isso que vai te qualificando ainda mais. Sem dúvida. E não é gostoso você conhecer a forma que outros profissionais olham? Completamente. Por mais que você não vai colocar aquilo Exatamente. em prática, Sim. mas é muito gostoso Exatamente. saber entender. Eu adoro. Há sempre uma coisinha ali, uma Sim. lá que nós podemos adaptar. Exatamente. Marisa, desde o seu início na área, ou se você quiser falar algo da tua vida, o que te marcou de uma forma positiva e de uma forma, não digo negativa, mas que foi um aprendizado, um alerta, algo que você queira Olha, trazer? de forma positiva, que é acho que eu mais gosto de lembrar, eu tive vários momentos na minha vida. Ter este espaço foi algo que me marcou muito, basicamente esta é a loja que eu sempre idealizei, que eu sempre sonhei, tanto para receber as minhas clientes, como as minhas alunas, como para eu trabalhar. Por isso, este foi o primeiro ponto mais marcante na minha carreira, o ponto inicial. A partir daí, olha, ser campeã, foi a primeira vez que eu fui campeã, foi um ponto marcante, ou seja, é aquele ponto de reconhecimento, sabes? Sim. Parece que o teu trabalho foi reconhecido, o teu esforço, a tua dedicação. Sim. Outro ponto, quando fundei a Glam Shop, também foi uma evolução para mim. Outro ponto, olha, tu fazes parte dele. Quando me convidaste, tu e a Karina, para palestrar, que eu na altura, e arrependo-me até hoje de ter recusado, mas talvez vamos falar disso mais a seguir. Foi um ponto marcante, ou seja, eu recebi a vossa mensagem, sério, estão-me a convidar para palestrar. Foi o seu primeiro convite ou você já tinha recebido? Foi o primeiro convite e foi aquele reconhecimento a sério, elas confiam assim, tipo, tu para convidares alguém para palestrar, tu tens que acreditar naquela pessoa, não é? Senão não faria sentido estar no teu... Não, o seu nome foi o primeiro que veio. E engraçado que foi nós duas, Marisa. E eu fiquei mesmo feliz, eu disse, David, o que é que eu faço da vida? Sabes o que é sentir o extremo da felicidade e o extremo da dúvida? Sim. Aconteceu-me isso, então eu reli e pronto, no fim não aceitei, arrependo-me até hoje, mas são decisões e faz parte. E pronto, foi também um ponto marcante na minha vida. Começar as formações foi um ponto marcante, ser convidada para jurada. Pronto, tenho uma coleção de bons momentos. Pela parte negativa, estavas a dizer que não era tão mau, mas sim, foi o momento mais baixo da minha vida.
e também dos momentos que me fez recusar o teu convite na altura. E eu expliquei-vos, mas eu acho que vocês não conseguiram, foram super cordiais comigo, mas se calhar quem está do lado de lá não consegue compreender o quanto há coisas que nos afetam. E eu, quando construí esta loja, eu trabalhava todo dia ainda no meu antigo salão e depois foi eu e o David que fizemos tudo que vocês veem aqui. Fomos só nós os dois, não teve cá ninguém, se foi uma coisinha ou outra foi mínima. E então eu trabalhava todo dia, fazia unhas, de tudo, não é? Final do dia vinha para aqui, comíamos aqui, estávamos aqui até tarde, folgas aqui, foram 40 dias em que não tivemos descanso. E um dia eu estava a atender uma cliente, na altura também fazia laser, estava a atender uma cliente e comecei a ficar muito tonta, um zumbido horrível, e deixar de ouvir corretamente a cliente. Eu sentei-me, comecei a chorar, não percebi o que estava a passar e disse ao David, olha, vou ao médico porque alguma coisa não está bem, eu não estou bem. E eu fui. E acho que eu só se ficar com Alzheimer, que senão nunca me vou esquecer disto. Eu cheguei ao médico, foi ao Trofa, e tive um médico que me disse assim, olha, tu tens doença de Meniere, vais perder a audição completamente para toda a vida. Nossa, choque. Sim, tu vais ter que aprender a lidar com isso, que vais perder completamente a audição. Eu saí de lá a chorar de raiva, o meu mundo caiu. Vocês imaginam, eu estava a começar a minha carreira e estavam-me a dizer que eu ia ia perder a minha audição. E pronto, eu nunca me esqueço, vi a saída de emergência, tinha lá umas escadas, sentei-me a chorar, liguei ao David e ele, tem calma, vamos procurar a tua opinião. Foi outro médico que, pronto, fez-me vários testes, fiz vários exames e sim, tenho doença de Meniere, que é uma doença desenvolvida pelo stress, pelo excesso de trabalho, em que quando eu tenho crises, eu fico mal, não consigo trabalhar, é incapacitante, não consigo estar de pé, perco a audição e tenho que tomar cortisona. E às vezes pode sim reverter a audição, voltar a ter, ou posso perder a audição e ela não voltar. E na altura que vocês me convidaram, eu nesse ano ia casar também. Casei, não é? E devem imaginar, não sei se já casaste, sim, não é? Sim. O stress que é organizar um casamento, até porque o David a única coisa que fez foi escolher o fato. E além disso, de organizar um casamento, eu receber um convite para palestrar. Não era bem junto, mas era ali tudo muito... E eu não estava a saber lidar com aquilo. E eu tinha medo de ter entrar nessa fase de crises e não estar bem para o dia que eu queria estar bem. Então decidi não aceitar. Arrependo-me até hoje, mas sou muito grata. Mas eu acho que você ponderou bem. Você Querendo ou respeitou, não, você tem nessa condição, então assim, para que você vai passar do seu limite para acontecer algo? Eu hoje já sei colocar limites nos atendimentos, nos meus horários, e é essa mensagem que eu gosto de passar, porque às vezes nós achamos que damos conta de tudo. Sim. E é o nosso corpo que nos diz, não dá mais, tens que parar. E foi isso que me aconteceu. Tem aquele respeito por nós mesmas. Sem dúvida. Que muitas vezes a gente extrapola. Esquecemos de nós completamente. Que a gente fala muito sobre isso. Vou trabalhar pra mim pra ter a minha liberdade. Só que daí quando a gente trabalha pra gente, a gente quer mais. Não, eu consigo. E daí acaba passando do limite. Então tem que ter esse equilíbrio. Completamente. Nós temos que colocar limites. Eu quando iniciei, se a cliente me dissesse só podia às 11 da noite, eu atendia, com medo de perder a cliente. Sim. Hoje não, hoje tenho o meu horário, é aquele horário e a cliente é que tem que se adaptar ao nosso horário de trabalho. Exato, porque é o nosso trabalho. Sem dúvida. Até porque tem uma vida fora, né? Então... Exatamente, e se tu trabalhas com outra pessoa, tu se fazes horas extras, tu recebes-las, não é? Sim. Exato. Porque é que nós temos, por ser trabalhadores independentes, que nos adaptar aos horários da cliente. Não, ela é que tem que se adaptar aos nossos horários. E depois disso, você chegou a ter mais alguma crise ou não? Depois desse Olha, eu período? tive uma fase que tive muitas crises. Eu tive um mês que eu tive umas 3 ou 4 crises em que tinha que estar na cama, porque não conseguia pôr a pé. E entretanto, e graças a Deus, eu acho que também é por isso que eu digo, o facto de nós nos respeitarmos, eu acho que me foi respeitando, aceitar ou não algumas coisas que podem mexer comigo e me afetar, e tenho conseguido estar controlada, conseguir recuperar. Ainda há pouco tempo fui fazer um exame, aqueles exames de audição, não sei se sabiam como é que é, numa cabine. Já fiz. Já fizeste? Pronto. E fui fazer e o médico até ficou admirado porque eu consegui, o que não é fácil nesta doença, recuperar a audição. Agora estou, a qualquer momento, eu posso ter uma crise. Mas como você, sabendo já disso, você já está ponderando, Sim, então... sim, tento ter calma e tenho o meu SOS para me acalmar.
E pronto, tenho uma vida normal. Claro, claro. Mas é válido trazer esse assunto também. Completamente. Porque hoje, principalmente na nossa área, muitas pessoas acreditam que pra gente ter sucesso tem que ter uma agenda cheia. E a gente sabe que na verdade não é isso. Não. É ter uma agenda valorizada. Sem dúvida. E aquelas clientes que valorizam, alunas que querem realmente crescer. E Sem dúvida. isso que você conta aqui faz muito parte de ter essa visão de que realmente a gente não precisa ter uma agenda cheia para ter sucesso. Completamente. Mas Marisa, voltando um pouquinho lá atrás agora. O que te motivou, o que te encorajou a abrir o seu primeiro espaço? Você trabalhava com uma outra pessoa, né? E daí o que você acha que te encorajou para abrir? Não, eu trabalhava para uma empresa, não é? No caso, o último emprego que eu tive foi nessas lojas de produtos cosméticos. E foi isso, foi querer ter a minha independência, porque eu desde pequena, o meu pai trabalha com obras, mas não deixa de ser empreendedor, ele tem o negócio dele, e eu sempre vi ele a lutar pelo trabalho dele, não é? Por sustentar a família com o seu trabalho, e está cansado sim, mas está a trabalhar para si. E então eu sempre vivi nesse meio de não ver o meu pai a sair, de cumprir um horário das 9 às 5, e eu sempre quis também ter a minha independência. O meu irmão depois também foi trabalhar com o meu pai, mas é como se trabalhasse por conta dele também. E acho que eu nunca me imaginei acordar de manhã e cumprir aquele horário e vir para casa e não ter ambições, objetivos. Nunca me imaginei uma vida assim. Acho que foi por isso que eu quis dar aquele passo. E qual foi esse primeiro espaço que você teve? Foi esse que nós falamos da Cave? Foi no espaço da Cabo, foi no shopping mais antigo de Braga. Não tinha rede de telemóvel, nada. Era um espaço muito feio. Na altura foi o David que, coitado, ele já sofreu. E ele já sofreu, foi ele que esteve lá dias e dias a tentar deixar aquilo bonitinho, mas pronto, não tinha condições, mas era o que eu podia pagar na altura. E eu defendo muito que nós devemos começar com o pouquinho que temos. Eu comecei com uma mesa e 2 cadeiras do IKEA, era o que eu podia. E aos pouquinhos eu fui construindo, fui tendo a minha loja, comprando mais uma mesa, um sofá, uma cadeira, e eu acho que é passo a passo que nós devemos começar. Você ficou quanto tempo nessa da Cave? Porque depois você foi para outra. Olha, eu acho que foi 2 em 2. Foi 2 na Cave, 2 no primeiro andar. Subi um degrau, literalmente, não é? E 2... E aqui já não é 2, aqui já é 3. 3 anos. É. E assim, o que mudou do teu primeiro estúdio para esse? Em questão de... Acho que de uma forma geral. Tudo bem que a estética do estúdio, creio que sim. Mas de uma forma de crescimento como empresária. Olha, mudou tudo. E eu, se olho para a Marisa que começou na Cave, eu não me revejo em nada. Mudou a forma como eu me valorizo. Visualmente, sim, mudou, sem dúvida, não é? Porque para nós nos posicionarmos não é só de dentro, tem que vir de fora. Não é? A forma como as pessoas nos veem é que tira a primeira impressão de nós. E então, sim, trabalhei a parte visual, mas trabalhei muito a parte interior. A valorizar-me, a não aceitar muitas coisas. Mudou muito, sem dúvida. A minha mentalidade, a forma como recebo os clientes, o carinho que gosto de dar às clientes. Teve crescimento em tudo, né? Em Tanto tudo, sem dúvida. de entrega, sem dúvida. E qual momento você percebeu que poderia compartilhar o seu conhecimento, formando novas profissionais? Olha, porque eu acho que quando nós temos conhecimento, eu acho que nós devemos partilhar com outras pessoas, com outras mulheres, não é? E eu acho que é bom ensinar, não é? É bom alguém estar a vencer ou a ter sucesso porque tu lhe passaste aquilo. Eu acho que não há nada mais gratificante do que isso. E quanto tempo depois que você começou a ministrar formações? Olha, eu teria a minha formação em 2022, por isso 4 anos. O CCP? CCP, sim. A formação de formadores. Sim, sim. 2022, há 4 anos atrás. Aí nesse período você já começou a dar formações? Sim. É só de Lash, de Brow? Lash e Brow só. Tentei dar design, só que não sei se vocês têm formação de design. Tem. De linha. Sim. Bom, nós sabemos que ninguém vem fazer uma formação de linha e sai no dia
não é? E então, o que é que eu sentia? Eu sentia que dava tudo de mim na formação de linha e que a cliente, no fim do dia, a aluna estava frustrada porque pensava que saía daqui e isso deixava ela frustrada e a mim frustrada. E então, eu não faço nada que me faça sentir, que não me faça feliz. Eu tenho que ser feliz a fazer o que quer que seja. Falando disso, eu tenho uma formação, eu já tentei dar em turma, me senti exausta, porque é isso que você falou, e agora eu só faço VIP. Mas também, assim, pouquíssimas alunas, porque eu quero dar aquele suporte, porque é realmente... Mas, mesmo sendo VIP, é impossível, só com muita prática. É prática. É isso que eu falo, a gente treina aqui, mas você vai ter que treinar. Sem dúvida. Treinar muito. É muita prática. Acho que é do que nós fazemos aquilo que requer mais, porque é preciso destreza, coordenação, e pronto. E então, agora só dou mesmo de lash lifting e brow lamination. Marisa, o que mais você acha que bloqueia as mulheres nessa parte de crescimento, quando elas querem se desenvolver na área, mas tem algum bloqueio ali? O que você acha que falta ali? Olha, o que mais falta eu acho que é o medo de arriscar, a insegurança e uma coisa que eu acho que existe muito é nós, a maior parte, e eu também já fui assim, nós esperamos muito que os nossos sonhos sejam aprovados por as outras pessoas. E eu acho que nós não temos que esperar que outras pessoas aprovem aquilo que é o nosso sonho, porque ninguém compreende os nossos sonhos e ninguém é obrigado a viver os nossos sonhos como eu. E eu ainda no outro dia até falei sobre isso num story, que eu quando abri este espaço, só para ter um exemplo, que se nós nos deixarmos levar, mesmo para as pessoas que nos mais amam, que às vezes não avançamos, ficamos travadas, porque esperamos que o outro viva os nossos sonhos. E eu quando abri este espaço, a única ajuda que pedimos foi ao meu pai. O meu pai trabalha com obras e ele é mesmo bom no que faz, ele é muito bom. E eu pedi ao meu pai para vir colocar os rodapés da loja. Não sei se vocês viram quando eu partilhei isso, não chegaram a ver. E eu pedi ao meu pai para vir colocar os rodapés da loja. Que esta era a loja dos meus sonhos, eu estava a construir o meu sonho. E o meu pai chegou aqui, muito despachado, começa a cortar os rodapés todos retos. Não sei se têm noção, mas nos cantos eles não podem estar retos, têm que estar... E eu comecei a olhar para aquilo e disse, pai, tu que estás a fazer ele? Isto é só para despachar. Ou seja, o meu pai não percebia o meu sonho, o meu pai ama-me, não é? O meu pai é das pessoas que mais me ama neste mundo, só que ele não percebia que aquele era o meu sonho, que eu tinha investido tudo que eu tinha aqui. Ou seja, eu não posso ficar magoada com o meu pai de forma alguma por ele não estar a perceber o meu sonho, porque é o meu sonho, não é o dele. E então na cabeça dele aquilo era um desenrasque, não é? E entretanto já passaram 3 anos e não é o desenrasque, foi aqui que eu mais cresci e é aqui que tenho vivido os melhores momentos da minha vida. Mas com isto dizer o quê? Que nós temos que começar e pronto, não é estar à espera que outra pessoa te diga para começar, vive o teu sonho, porque as pessoas não percebem os nossos sonhos. A gente tem que ter os nossos sonhos e ir atrás deles. E ir. Outra coisa que acho que influencia muito quem quer começar é comparar-se. Isso é verdade. E eu comparava-me muito. Eu lembro que tenho aqui uma profissional em Braga que nem é da minha área de lifting, é de extensão de pestanas. E eu todos os dias via aqueles stories dela e eu tenho que ser assim, como é que eu vou fazer para ser assim? Ou seja, é a comparação deita-nos abaixo, não é? Nós compararmos, quando estamos a iniciar, compararmos com quem já está no meio ou há muitos anos na área, isso acho que nos faz mal. E às vezes a pessoa também tem outra realidade, né? Sem dúvida. Ela tem os desafios dela, sem dúvida. Só que às vezes ali nos stories, não mostra. A gente mostra só eu falo, a vida nos stories ela é perfeita. O por trás, ninguém sabe o que a gente passa, né? Igual isso que você acabou de compartilhar né, disso, da sua audição, é algo muito complicado. Sim. Nós só partilhamos as partes boas, não é? Exatamente. A gente não passa. E como que nasceu a ideia da Glam Shop? Olha, nasceu de uma global. Eu estava a dar uma formação, foi mesmo assim que aconteceu. Estava a dar uma formação e eu, quando saiu a global, me apaixonei-me. Eu acho que aquilo para mim foi a maior revolução, foi a global. Eu estava a dar uma formação a uma menina e ela disse, e eu estava a falar tão bem da global, eu estava sempre a falar isto aqui, é incrível. E a aluna disse-me assim, olha, tu podias vender, porque tu estás a vender... Sim. E... Pronto, e então eu comecei será que eu podia vender produtos? E depois, quando nós, há uns anos atrás, não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti que não havia oferta. Sim. Agora existem muitos produtos. Quando nós começamos, não havia muita oferta, nem informação.
e eu percebi, falei com o David, olha, o que achas de ter uma loja? O David está animando a história. Toda. E eu sou aquela que quer ir logo, vai para tudo, eu quero tudo. E o David é que... Será que é assim? Gente do céu, vocês E o David- duas trabalhando juntos seria, olha, ou vocês já estariam lá no céu, Sem talvez. dúvida. E o David é aquela pessoa que chega, agarra, põe-me os pés no chão e diz, Sim. para, pensa, né? E ele, tu achas que faz? E eu, faz sentido. E na altura eu não tinha dinheiro. Quando eu fundei a Glam Shop, eu tinha investido tudo o que tinha aqui, estávamos a começar novamente, e o pouco dinheiro que tínhamos, eu disse ao David, eu vou começar. Eu comecei a comprar produtos, nem sei por onde é que comecei, mas acho que nem foi para Gloval-me. Pronto, comecei a comprar produtos com um pouquinho de dinheiro que tinha e foi um up que eu não estava à espera. Eu realmente... Foi uma das primeiras lojas, então, de produtos específicos, assim. Olha, Você acha que foi uma das que mais cresceu, assim, na nossa área, por exemplo? olha, eu não sou de me comparar atualmente. Eu faço o meu percurso, o meu caminho e não ando a ver quem cresce, quem não cresce. Eu falo por mim só. Eu acho que foi algo que eu não estava à espera. Eu acho que também é a proximidade que eu tento ter com quem... Imagina, se tu me eu não devia ser assim, mas se tu me perguntares sobre um produto que eu não me identifico, eu digo-te. Compreendes? Ou seja, Claro. eu não quero ter só o lado de vender e impingir produtos, eu quero também ajudar a outra profissional, ou não optes por este, se calhar faz mais sentido para ti, estás a começar a optar por este, ou seja, não quero só vender, claro que eu preciso também de vender, Sim, é o não seu é? negócio. É o meu negócio, mas eu quero também aproveitar que tenho este contacto com os profissionais para as alertar. E foi desde que eu tive a Glam Shop que eu comecei a perceber o quão existe falta de informação. Muito. E eu recebo perguntas que eu penso, como é que é possível? Do tipo, é só preciso, só comprei o passo 1 e 2, não preciso de mais. Isto, se calhar, é das mais suaves que eu já Eu recebi. já recebi uma pergunta, como que mistura a tintura? Recebi no outro dia. Também recebi no outro dia. complicado. O mais, só falando desse assunto, o mais triste que eu acho é a pessoa insistir naquilo. Porque às vezes acontece. Sim, sim. Mas eu só preciso disso. Então a gente fica como profissional, que a gente é mentora, né? Sim, Educadora. sim, sim. Meu Deus, o que eu faço? Dá vontade de fazer algo. mas- Mesmo. E eu sempre que eu não consigo dar atenção devida, não é? Sim. Mas sempre que eu tento, não, tu não precisas só de passo 1 e 2. Não dá para fazer lifting só de passo 1 e 2. Sempre que eu tento, sempre que eu consigo, eu tento alertar. Mas claro que as pessoas têm que ter consciência que têm que ir à procura de conhecimento, Sim, sim. não é? Você sente que a Glam Shop, às vezes, é mais conhecida do que a Marisa? Eu sinto que Ou hoje já não? a Marisa apareceu muito através da Glam Shop. Hoje em dia já sinto que estão a associar, já estou a posicionar-me também e a conseguir posicionar, ou seja, estou a tentar separar um bocadinho a profissional da Marisa da Glam Shop, mas sem dúvida que a Marisa surgiu muito da Glam Shop. Então, primeiro a Glam Shop veio Primeiro a Glam com mais Shop. força, E depois a depois Marisa. a Marisa. Quanto tempo existe a Glam Shop? 3 anos, desde a mesma época da 2023. loja. É. E vendo sua vida profissional hoje, acha que você já conquistou tudo que você almejava? Ou tem grandes coisas ainda que você... Eu sei que sonhos a gente sempre tem, Sim, né? sim. Mas você acha que da Marisa lá, vamos supor, de 3 anos atrás, você tem ainda conquistas que... Olha, eu posso dizer que até ao dia de hoje eu já conquistei coisas que eu nunca sonhei sequer. Parece coisas que chegaram a mim sem eu sequer ter pedido, Sai sabes? além, né? Foi além. E então, sonhos que venham ao que vier. Ou seja, estou cá para receber o que vier de bom, mas eu só quero é ser feliz. Acho que pode parecer um clichê, mas se eu for feliz como tenho sido até aqui, já é um sonho, e saúde, como nós sabemos, não é? Hoje você se sente mais artista ou mais empresária? Olha, eu sinto-me as duas coisas. Ou seja, por tudo que eu já evoluí, por todo o conhecimento que eu fui adquirindo, por toda a minha dedicação, eu sinto-me sem dúvida artista.
pelo que eu entrego, não tem como... Hoje valorizo-me e sei que sou artista, mas também não posso deixar de me sentir empresária. Claro. Uma faz parte da outra. Exatamente, é um complemento, porque tenho a Glam Shop para gerir, tenho aqui o gabinete para gerir, agora arranjei aqui um estúdio de fotografia também para ajudar a gerir, e então não tem como não me sentir um pouco das Você duas. e o David. E é o David, sem dúvida. Nossa, eu acho muito Essa é legal uma quando a gente parceria. tem um parceiro mesmo. Por isso que eu falo, gente, quem tá nos assistindo, escolham bem os seus parceiros, porque ele vai ter também aquela missão de te alavancar. Sem dúvida. Ou ele te coloca pra baixo, ou ele te Exatamente, era isso que eu ia ergue. dizer. Ou eu, se não tivesse o David, hoje não era quem eu sou de todo. Exatamente. E podia ter os sonhos, mas não ia ter alguém ao meu lado, vai, arrisca. Exato. Exatamente. Ou então podia me deitar também abaixo, coisa que nunca faz. Tem mais alguma pergunta pra fazer? Não, aqui já... Vamos então para umas perguntas rápidas. Então eu vou te fazer algumas perguntinhas e você responde com a primeira palavra que vier na sua cabeça. Ok. Tá bom? Momento em que quase desistiu. A doença que eu tive. Uma decisão arriscada que valeu a pena. Arriscar na área de estética. Sair de casa aos 16 anos me ensinou. A voar, Empreender me mostrou. que é possível. Ser campeã significa. Reconhecimento. Hoje eu não aceito mais. Que negociei o meu valor. Perfeito, Marisa. Agora, para finalizar, a gente quer que você traz uma frase que representa você. Toda vez que você vê aquela frase, você fala, você se identifica, ou uma frase que você sempre usa para incentivar as pessoas. Desistir não é opção. Nossa, Exatamente. gente, essa foi a Marisa Araújo, empresária, educadora, uma grande profissional artista, corajosa, que trouxe aqui pra gente que realmente desistir não é uma opção. Obrigada, Marisa. Obrigada, agradeço mesmo pelo convite, foi uma honra receber-vos aqui. E estou muito grata. Vocês são duas mulheres maravilhosas, eu já vos conheci nessa fase e tu presenciaste as minhas seguranças do início, não é? E tu também. E sou muito grata por hoje estarmos aqui. Obrigada, Marisa, foi um prazer. Com o convite Igualmente. de conhecer o teu espaço, né? E conhecer esse novo projeto aqui da Marisa também. E muito obrigada por aceitar o convite e compartilhar um pouquinho da tua história também pra gente. Eu é que pra agradeço. gente conhecer, para as pessoas te conhecerem também. Eu é que agradeço. Obrigada. E assim encerramos mais um episódio do nosso Rainha Rainha Cast. Cast. Beijinho.